Olá, olá, ótima tarde para você. Vamos a mais um programa Conexão. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. É sempre um prazer estar aqui na sua companhia todos os dias. A partir do meio-dia, né? Estamos aqui trazendo para você as informações, conversando sempre, trazendo assuntos interessantes e importantes, relevantes na realidade. Vamos falar hoje sobre imposto de renda. E a gente conversa aqui então com a CEO da APZ Contabilidade, ela que acabou ganhando, não é? Confiança dos clientes, aumentando os seus colaboradores, aumentando o espaço físico, e hoje está aí essa grande empresa, né, que traz um serviço de excelência para Poços de Caldas, e tudo isso gerido por uma mulher. Nós vamos apresentar aqui para você, para quem não conhece, porque boa parte dos lojistas, dos empresários, né, já tem aqui a APZ Contabilidade também fazendo parte, né, para poder, obviamente, gerir aí essa questão do imposto de renda. Apresentar para você Andresa Pison. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Ivonete. Boa tarde a todos os telespectadores. Obrigada sempre pelo carinho, né, pelo convite. É sempre um imenso prazer estar aqui, esclarecendo as dúvidas e trazendo aí as novidades. Com certeza, viu? E a gente vai falar para você sobre esse sonho, né, que começou lá atrás e agora a gente já está aí, graças a Deus, ela sempre em revista, sempre ganhando prêmios e, gente, não é fácil, a gente sabe disso, não é? E ela vem contar um pouquinho e, claro, também trazer todas essas informações em relação ao imposto de renda. Fique à vontade, viu? Nosso WhatsApp está aqui, aproveite mesmo a presença dela aqui, é o 992 30 30 40, é o WhatsApp do programa Conexão, e temos também o 3721 6955. E daqui a pouco vou trazer para você, viu, imagens impressionantes de um caminhão ali na rua Rio Grande do Norte que acabou, tem um topzinho ali próximo a Copoços, né, ele acabou voltando, imagina, e já te conto o que aconteceu com esse caminhão super pesado. E olha, a gente vai trazer aqui outras informações também no nosso dia a dia de Poços de Caldas. Mas, Andresa, conta pra gente, como é que surgiu esse sonho? Há quanto tempo já de APZ Contabilidade? A APZ comemora esse ano 13 anos, dia 25 de junho. Era um sonho, porque foi meu primeiro emprego no escritório de contabilidade, que eu comecei como office boy. E ali eu fui pegando um amor na profissão, fui aprendendo, fui trazendo o crescimento para mim daquilo, e dia a dia eu tinha certeza que é o que eu queria fazer. Uma altura, né, da minha carreira ali, que eu exercia dentro do escritório, eu decidi fazer ciências contábeis. Eu me formei na Unifeob, em São João da Boa Vista. E a partir dali eu tinha o propósito, o desejo no coração de ter o meu próprio escritório. Então foi quando eu abri, era no Master Center, uma sala pequenininha, e Deus me abençoou, foi ali que eu comecei. Eu tinha 7 clientes. Olha. Na época, sem dinheiro algum para investir, para dar segmento, mas eu sempre trago, né, quem me conhece a minha história, sabe que o meu irmão me ajudou durante 1 ano e meio com o aluguel da sala. E quando completou 1 ano e meio, eu falei assim, eu chamo ele de neném, né? Eu falei assim, ó, eu acredito que agora eu consigo manter sozinha a despesa do aluguel. E assim foi indo, Ivonete. Não é fácil, obviamente que lutas, dificuldades nós temos todos os dias, mas quando você tem dedicação, perseverança, quando você acredita e tem amor naquilo que você faz, e principalmente quando você coloca Deus na frente, não tem o porquê dar errado. Porque os desafios são diários, né? Os desafios são muitos, mas os desafios é o que nos fazem forte. É o que faz todo dia você levantar e acreditar. Não, eu escolhi isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E aos pouquinhos você vai vendo, quando você para, olha para trás, a história que você trouxe, a história que você conquistou, né? Exatamente, que você tem criado. É o legado, né, que a gente deixa. Então isso para mim é de valor imensurável. E obviamente que isso a gente não faz sozinha, né? Hoje eu tenho uma equipe que caminha comigo, são de 17 colaboradores. A gente vai estar recebendo novos colaboradores a partir do mês que vem, justamente para quê? Para que a nossa assessoria contábil seja constantemente uma assessoria de excelência. Uma assessoria que faz a diferença na vida dos empresários e na vida dos contribuintes pessoa física. Olha que bacana, gente. Olha, gerando emprego, inclusive, né? É muito importante a gente falar sobre isso. É um crescimento mesmo, gerido por ela aqui, obviamente, com todas as colaboradoras. A gente precisa de muita confiança. Afinal de contas, estamos falando, né, de dinheiro alheio, né, das contas, das finanças de outras pessoas. Com certeza. A responsabilidade é altamente duplicada, né?
porque é dinheiro de outras pessoas, então a gente precisa ter a responsabilidade daquilo que você está passando para o contribuinte pagar, aquilo que você está calculando, porque ele confia em você. Exatamente. Então você precisa ter essa relação mútua de confiança e de fazer mesmo o melhor. Então eu falo, é isso que a gente busca diariamente lá no escritório. E vamos saber então quem está obrigado, a declarar aí o imposto de renda. Quais são as mudanças? E daqui a pouco a gente vai falar também sobre esse tal de R$5.000, que é a pergunta que todo mundo já começou a escrever aqui pra gente, né? A Andresa já sabe disso também. Exatamente. Bom, chegamos aí mais uma maratona, de imposto de renda, que teve início agora dia 17 de março. Entre os quesitos para a obrigatoriedade de entrega do imposto de renda está o contribuinte que oferiu renda em 2024, acima de 33.888, o que vai dar na casa aí mais ou menos de 2.824 por mês. Aqueles contribuintes que tiveram rendimentos isentos não tributáveis acima de 200 mil no ano. É importante salientar que os contribuintes que operaram bolsa de valores, tiveram vendas de ações acima de 40 mil também ficam dentro desses requisitos para a obrigatoriedade de entrega da declaração. Quem possui bens móveis e imóveis acima de 800 mil. Então, assim, a gente tem uma gama bem extensa que precisa ser analisado caso a caso para determinar se o contribuinte está obrigado ou não à entrega da declaração de imposto de renda. Um ponto importante que eu gosto sempre de trazer, Ivonete, é que pode acontecer do contribuinte não ter tido uma renda de 33.888 em 2024, por exemplo, mas ele teve uma renda de 28 mil. Mas durante algum mês no ano de 2024, ele sofreu uma retenção de imposto de renda na sua folha ou em algum serviço que ele prestou. Essa retenção que houve na fonte para ele faz com que ele seja obrigado a declarar o imposto de renda, mesmo que o limite anual não seja atingido. Então é muito importante que o contribuinte procure o profissional, que ele olhe certinho se precisa, porque se ele não entrega dentro do prazo, ele vai sofrer as penalidades por atraso na entrega. E outro detalhe, que eu sei que tem muita gente que se arrisca e quer fazer, tem até alguns aplicativos que acabam ajudando esse contribuinte a preencher esse documento sozinho. Mas quais são os erros mais comuns? O que acontece? Hoje a Receita disponibiliza 3 formas de estar fazendo a declaração de imposto de renda. Uma é pelo ECAC, aqui já é montada dentro do próprio site da Receita Federal, a pré-preenchida, pelo GovBR e o programa da Receita Federal. Porém, quando o contribuinte, muitos conseguem sim, tem a capacidade por ser uma declaração mais simplificada, mas quando ele não toma o cuidado de averiguar o que está sendo declarado, o que a Receita Federal trouxe, porque pode acontecer da Receita Federal trazer essas informações, mas essas informações não serem corretas e isso vir a fazer cair na malha fina, ele acaba que falha nesse ponto, porque a maioria dos erros, o que é? Falta de rendimentos tributáveis, ou seja, que omite no momento da entrega da declaração, declarar dependentes que não são legíveis na declaração para dedução de imposto, a declaração de deduções de despesas médicas, dentista, psicólogo, talvez que não seja passível de dedução na declaração dele. Então, esses são os principais fatores que levam aí o contribuinte a cair na malha fina. Muito bem, a gente fica imaginando, mandar aqui antes um abraço todo especial ao Robson, tá ligadinho com a gente, mandando um abraço aqui para a Andresa também. Muito obrigada, Mário, tudo de bom para você, obrigada também. Um abraço também todo especial à Vivian, ela comentando que admira você demais, embora você não a conheça pessoalmente, mas ela tem seguido aqui o seu trabalho e a gente fica muito feliz, Andresa? Com certeza. Porque a gente não tem nem noção, de onde as suas ações e tudo mais possa chegar. Com certeza, isso é gratificante, é o que eu falei anteriormente, é a diferença que a gente faz na vida das pessoas, Obrigada, Vivi, pelo carinho, obrigada pela admiração e passa lá no escritório para a gente se conhecer, tomar um café, vai ser um imenso prazer. Ela tem uma cartela enorme de clientes já e a gente fica muito feliz porque, obviamente, é um trabalho que demanda confiança. Não é? Essa eficiência toda, todos os colaboradores, a gente sabe que não é fácil também gerir pessoas, que é fácil a gente cuidar do tempo, do dinheiro, mas pessoas, não é verdade? Hoje eu falo que hoje é o carro-chefe, é saber lidar com as pessoas, E está se tornando cada dia mais difícil. Eu falo que lidar com as pessoas, de fato, é uma arte, e a gente precisa aprender essa arte todos os dias. É verdade, viu?
E parabéns mesmo, viu? E daqui a pouquinho a gente vai falar aqui sobre pessoas que tiveram os bens aumentados, não é? Se também precisam declarar. E muitas pessoas também perguntando aqui, olha, estamos em 2025, a declaração é deste ano ou do ano passado? Já já ela fala tudo isso aqui pra gente, tá? Antes, quero mostrar aqui, enquanto a Andresa toma a sua aguinha, vamos dar uma olhada, gente, nessas imagens. Rua Rio Grande do Norte, né? Quem consegue visualizar, centro da cidade, é uma rua reta, mas ali no finalzinho, entrada para Barão do Campo Místico, dá uma olhada. Olha a frenagem desse veículo enorme, um caminhão pesado, carregado, não conseguiu, não deu conta de subir aquele topzinho lá e desceu de ré. Olha aí, Andresa, não é impressionante essas imagens? E olha, sempre esta rua Rio Grande do Norte, ali próxima a Copoços, está com veículos de um lado a outro. A gente ainda tem que tirar o chapéu para o motorista, que conseguiu descer praticamente, né, todo reto ali, porque ele podia vir rasgando todos os carros que estavam ali. No entanto, olha ali atrás desse caminhão, já tinha um motorista. E atrás dele, outra motorista. Foram 2 carros, 2 veículos atingidos, né? Imagina o susto, o barulho. Você vê naquele monstro, né, de um veículo enorme descendo ali de ré. E você, sem ter local para poder sair, tem que dar ré rápido. E outras pessoas atrás de você também. Complicadíssimo. A gente vai ouvir aqui, não é, as informações de quem passou por esse susto e ouviu também esse grande barulho. A senhora viu o caminhão descendo de lá? Nossa. Não, eu vi ele subindo, desconfiei que ele poderia não aguentar. Então eu diminuí e aí ele começou a descer, eu comecei a dar ré, mas não deu tempo. Dona Vilma, o importante é a experiência no volante, né, também, não é só, né? Tem a visão assim do que pode ser feito e tal. O netinho tá bem também, graças a Deus, né? Tá, graças a Deus. Tá, joia, obrigado, viu? Muito bem, nós temos outra pessoa que esteve aí, o seu carro todo danificado. Gente, o caminhão tem seguro, tá? Mas a gente fica imaginando qual é o peso desse caminhão. Que situação que estava, por que aconteceu isso? Tudo bem que ali realmente é uma subida, né, considerável, mas a gente tem que levar em conta também, né, a questão ali do peso. Obviamente a Polícia Militar esteve no local, os agentes, né, do trânsito também estiveram no local. A gente tem que dar graças a Deus que ninguém ficou ferido numa situação dessa, mas eu confesso e mostro para você mais uma vez que realmente, né, são impressionantes essas imagens. E ainda bem que ele conseguiu, né, descer aí, né? Segurar, exatamente. Mas a gente está vendo ali um outro veículo. Temos a sonora do outro motorista? Ok, então esse motorista também, né, que esteve ali o seu veículo danificado, um delas é a Spin, né, e esse outro veículo, inclusive do nosso conhecido seu Nelson, lá da padaria da Rua Peru, né, da Arte Pão. Um abraço, que susto, hein, seu Nelson? Mas tudo bem, né? Ainda bem que o caminhão tem seguro e certamente vai ficar tudo bem no final. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já no Conexão com a sua participação. Na hora de abastecer, você pode otimizar o seu tempo aqui no Posto Shell da Avenida João Pinheiro. Lembrando que aqui no Posto Rafik você encontra de tudo que precisa. É o posto que foi premiado o melhor posto do sul de Minas. Inclusive a troca de óleo você pode até parcelar em 3 vezes. E aqui até os equipamentos são diferenciados, tecnologia alemã. Essa mangueira possui um bico que não permite transbordar o combustível na lataria do seu veículo. E se seu carro anda falhando, experimente colocar a legítima V-Power e vai sentir a diferença. Só para você ter uma ideia, a questão da segurança aqui é tão levada a sério que ninguém encosta a mão na hora de descarregar o combustível. O caminhão chega, o motorista descarrega e vai embora tranquilo e calmo. Você tem aqui um combustível de qualidade. Enquanto eles cuidam do seu carro, você pode aproveitar todos esses combos especiais e até esse cafezinho. Faça essa experiência, abasteça aqui no Posto Shell, no Posto Rafik, na Avenida João Pinheiro 330. Vem pro Rafik! A Floramar agora lhe oferece ainda mais comodidade e facilidade em seu cartão bilhete único, com a agência Amigo Whatis.
Inicie uma conversa hoje mesmo no WhatsApp através do número 35 98871 1397. E de onde estiver, tem acesso online via chatbot aos seguintes serviços: recarga do cartão a partir de 5 créditos atualmente por R$ 30, bloqueio de cartão, atendimento personalizado, Agência Amigo Whats conectada com você, 98871 1397. Floramar, de portas abertas para o futuro. Há 45 anos garantimos amparo humanizado nos momentos mais difíceis da vida. Mas hoje somos mais. Somos multiassistência. Nos tornamos múltiplos para oferecer ainda mais cuidado, segurança e qualidade de vida. A partir de agora, seguiremos ainda mais juntos. Bem-vindo a Bom Pastor Multiassistência. Conheça nossas soluções pelo WhatsApp 0800 950 1010. Muito bem, vamos seguindo hoje falando aqui desse assunto tão importante que é o imposto de renda, e muitas pessoas ainda têm dúvidas. Houve mudanças? Porque eu sei que algumas mudanças, né, são recorrentes, muitas pessoas ficam pensando o que mudou esse ano, né, de 2025 para 2024 ou 2024 para 2025. Na verdade, a mudança principal é com relação aos rendimentos, né, tributáveis, que a gente teve esse aumento aí para se tornar obrigatória a declaração. E todo ano a receita muda, né? Por exemplo, esse ano a declaração pré-preenchida, por exemplo, que a gente puxa pelo GovBR, a Receita vai disponibilizar só dia 1º de abril. Ela tem disponibilizado parcialmente. O que é essa declaração? É quando a própria Receita já tem as informações do contribuinte e ela já solta para o contribuinte fazer a conferência. Então essa também foi uma novidade aí que nós, né, contadores, profissionais que trabalhamos aí com imposto de renda, não esperava. E acaba que, por mais que o imposto de renda comece dia 17, mas a gente tem esse atraso aí, porque muitos contribuintes às vezes não têm todos os recibos, não têm todas as despesas, e nessa declaração a gente consegue puxar e conferir. Muito bem. E quem teve então o aumento do patrimônio, precisa também declarar? O que precisa observar? A questão do total desse patrimônio. Se ele for acima de 800 mil, entra na obrigatoriedade de entrega da declaração de imposto de renda. Mas se porventura ele fez o aumento no valor do seu bem lá na declaração, com aquela lei que a gente teve em dezembro de 2024, onde o contribuinte pagaria o imposto de renda para fazer o aumento do seu valor, ele precisa informar isso na declaração agora esse ano. Muito bem. E a questão também, né, de R$5.000. Esse valor que está todo mundo perguntando, olha, eu faço a declaração, eu fico isento da declaração, é neste ano, não é? Explica pra gente, Andresa. Essa foi uma dúvida, assim, que ganhou disparado. Todo mundo, eu não vou precisar fazer porque eu estou isento, porque eu ganho 5 mil, mas não é, pessoal. Isso é um projeto de lei ainda que não está aprovado, mas entrando em vigor vai ser a partir de 2026. A declaração que nós estamos fazendo agora é referente ao ano de 2024. Então, é os rendimentos e todos os fatos geradores ocorridos em 2024, e esse valor de 5 mil não entra para a declaração deste ano. Muito bem, e a gente falando aqui sobre essa questão da dedução, um abraço para você, viu, Daniel? Ele também querendo saber, né, para deduzir qual o valor do imposto a pagar. O que precisa fazer? O contribuinte que vai utilizar das deduções legais, que são aquelas previstas no rol do regulamento do imposto de renda, que são despesas com dependente, instrução, médico, dentista, plano de saúde, vai ser deduzido do imposto devido, mas após apurado e declarado os valores que ele tem de dedução. Então, isso vai depender de caso a caso. Por exemplo, despesas com saúde, a gente pode deduzir 100% das despesas, tá? Mas aí a gente precisa apurar o imposto devido versus as deduções que ele tem para a gente ver o que a gente vai conseguir de alíquota efetiva no final. Muito bem. A gente traz aqui também a participação do Luiz. Eu até repito aqui no nosso WhatsApp, é o 992 30 30 40. Luiz, como vários outros, né, poços caldenses e brasileiros, né, também é MEI. E ele gostaria de saber em relação à situação atual dele. Precisa, não precisa? Quem é MEI? O microempreendedor individual, ele precisa se atentar, que ele tem que fazer a declaração jurídica do seu MEI, que inclusive começou em janeiro, o prazo também encerra dia 30 de maio, mas essa declaração ela é separada da pessoa física, é as informações do seu CNPJ MEI.
E, consequentemente, se o contribuinte pessoa física, no caso Luiz, quiser fazer a declaração dele pessoa física, se enquadrando ou não nos requisitos, ele pode também estar fazendo, porque caso ele se enquadre, ele precisa pela obrigatoriedade. Mas, por exemplo, eu não me enquadro, mas eu gostaria de fazer porque o imposto de renda, além de ser uma prestação de contas que o contribuinte faz com a Receita Federal, ele é um documento comprobatório da sua renda. Então, ele é utilizado para financiamentos, para abertura de conta em banco. Então, é importante o contribuinte também analisar isso para ter esse documento oficial da Receita Federal. Com certeza, viu? Eu sei que realmente muitas pessoas precisam, às vezes vão buscar, né? Leva lá só o PJ e não resolve. Não resolve. Tem que ser um documento oficial e principalmente o imposto de renda. Muito bem. E a gente segue aqui trazendo essas informações, né? Daqui a pouquinho a gente abre mais espaço. Antes quero mostrar para você, vamos já para a Zona Leste, falar dessa loja que está aqui em Poços de Caldas, Compensados Vitória. Lembrando a você que tem uma gama de produtos para você, dona de casa, para você, profissional, que precisa dessa linha completa de MDF, é lá que você vai encontrar. E claro, além tem também, né, as colas, seladoras e muito mais. Tudo que você precisa, as pecinhas frágeis, né, que quebram rapidamente em casa, lá você também pode trocar. E lembrando, eles possuem esse WhatsApp 359-9989-3172, justamente para poder facilitar aí a comunicação entre você e a Compensados Vitória, que fica ali no bairro Vila Nova, na rua Doutor Mário de Paiva, 612, ao lado do Parquinho da Vila Nova. E falando nisso, vamos dar uma chegada também, a gente comenta com você, essa loja, gente, Marmoraria Contorno, que também já é tradição aqui em nossa cidade, ela é especialista em pedras decorativas. Um abraço a toda a turma que trabalha por lá. E se você tiver uma ideia, quiser ali um móvel pronto, né, em pedra, pode levar as medidas ou a sua ideia, eles vão te surpreender, eu tenho certeza disso. Está aí a Renata, o Tião, toda a equipe trabalhando, eles levam até a sua casa. Tem de tudo que você possa imaginar em pedras decorativas. Avenida Vereador Edmundo Cardillo, 2615, inclusive com pedrinhas para o seu jardim. E no centro da cidade, na Rua Pernambuco, em frente à Caldense, eu também faço esse convite para você conhecer as delícias da Cantina e Cafeteria Primo Piatto. É lá que você vai experimentar, né, essas delícias da comida ítalo-brasileira, tudo quanto é tipo de massa a gente encontra por lá. A chefe Cris, né, especialista em massas, ela também trabalha ali com, obviamente, né, um cardápio todo brasileiro, abrasileirado, que é as feijoadas, rabadas e muito mais. No Mercado Municipal, box 11 e 12, em frente à Caldense. A gente encontra já o local pelo aroma maravilhoso dessa comida, servida até às 3 da tarde, e depois um delicioso cafezinho todo especial para você. Muito bem, a gente conversando aqui com a Andresa, ela trazendo essas informações tão relevantes, até porque há alguma penalidade caso a pessoa não faça, né, não declare ali o imposto de renda? Quais são as situações que podem implicar? Com certeza. A primeira delas é o pagamento da multa por atraso na entrega, que o valor mínimo é de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. E também, consequentemente, a gente tem aí a penalidade do CPF se tornar irregular perante a Receita Federal, o que, consequentemente, vai trazer o empecilho para abertura de conta, emissão de passaporte e demais outras questões, recebimento de aposentadoria, recebimento de benefícios, porque o CPF ele fica, vamos dizer, inelegível perante a Receita Federal por essa pendência. Então ele fica aguardando lá que o contribuinte regularize para que ele volte na situação de irregular. Então é muito importante que o contribuinte se atente, procure, busque informações para evitar, né, essas consequências, porque uma vez que o CPF fica pendente de regularização, você precisa entregar a declaração e aguardar um prazo aí de até 48 horas para que o CPF volte na situação de regular. Olha, a Marta perguntando aqui como que é feita essa questão aí também dos dependentes, se vale a pena incluí-los. Com certeza, se você tem os dependentes e a sua declaração ela é composta de uma declaração completa, onde você precisa utilizar das deduções legais, com certeza é de extrema importância que você lance os seus dependentes, tais quais as despesas que esses dependentes também tiveram no ano de 2024, porque elas vão entrar na sua declaração e elas também vão ser dedutíveis para o seu imposto no final. Muito bem, a gente traz aqui mais uma participação, muito obrigada, Magali, um beijo para você, viu, tudo de bom? Ela perguntando aqui qual o valor recebido por mês
se tem que declarar imposto de renda e se recebemos em casa algum boleto. A Receita Federal não manda boleto, né? Eu não sei se o boleto é com relação a envio por parte da Receita. Inclusive, tem até uma carta que a gente disponibilizou na nossa página do escritório, que é uma carta, mas é um golpe, né? Que eles falam que é da Receita Federal, mas a Receita Federal não envia esse tipo de comunicado para o contribuinte. E a obrigatoriedade de entrega, o anual é de R$ 33.888, que mensal vai dar R$ 2.824. Então, acima disso, precisa observar se está aí na obrigatoriedade de entrega ou naquele ponto que eu falei, por mais que não tenha atingido esse valor, mas tenha sofrido alguma retenção na fonte que te obriga a declarar o imposto de renda. Olha, o Jorge comentando aqui com a gente que ele acaba também, né, trabalhando aqui com criptomoedas. Ele perguntando se ele também vai precisar fazer essa declaração em cima disso. Precisa. É mesmo? É diferente ou não? Na verdade, tem o campo específico, né, na declaração para você colocar lá na ficha bens e direitos. Dependendo do tipo de investimento, tem o rendimento desses investimentos que você tem, inclusive sendo do Brasil ou do exterior. Então é muito importante que você pegue o informe de rendimento junto às corretoras, das quais fazem aí o controle dessas criptomoedas, ou de ativos, ou de ações, para que você inclua isso dentro da sua declaração. Inclusive, na declaração que está vindo da Receita Federal, ela já vai trazer essas informações quando o contribuinte tem. Muito bem. E a questão da dedução, né, você falou agora há pouco sobre as despesas médicas. E de educação também é a mesma coisa? Educação é a mesma coisa. Você pode deduzir tanto de educação própria, por exemplo, faculdade que você faz, pós-graduação, e as despesas educacionais dos seus dependentes. Por exemplo, eu pago escola para os meus filhos, você pode incluir lá para deduzir. Curso livre, por exemplo, de inglês não é dedutível, tá? Então isso não entra na declaração de imposto de renda. Tá. E olha, falando aqui, né, em educação, a Andresa também fazendo agora um curso de advocacia, tudo isso para poder agregar ainda mais valor na APZ? Com certeza. O cursar Direito já era um sonho que eu tinha antes de fazer a faculdade de contábeis, mas eu falo que Deus sabe o tempo certo, né? Que o tempo é dele, o tempo dele é perfeito. E coincidiu de dar certo, eu comecei a fazer, eu faço hoje na PUC, né, presencial, no período da manhã, e o tempo voa, né, já estou no 6º período, daqui 1 ano e meio, se Deus quiser, já estou formando, e isso com certeza é mais um ponto para trazer ainda mais excelência para o que a gente oferece lá na APZ Contabilidade. Que bacana, viu? E além de eu comentei agora há pouco, né, que gerir ali a questão dos valores, gerir pessoas, olha, gerir o tempo, né, parabéns, porque parece que tem 72 horas para você, porque é muito corrido, não é? Nossa, assim, a gente não consegue nem mensurar. Aí quando a gente para um pouquinho e faz, nossa, como eu dei conta, aí você vai olhar, ainda tem muita coisa para fazer, mas é assim, é um dia por vez e você ir fazendo. O que não pode é desistir, não pode parar. Exatamente. Eu falo, quando você precisa de alguma coisa, dê para uma pessoa ocupada, porque ela sabe gerir o tempo. Exatamente, com certeza. Se ela conseguir, né? Se ela aceitar. Muito bem, vamos seguindo. Quero chamar Fábio Terra, ele também traz aqui informações importantes, né? Temos aqui um local precisando de iluminação. Aqui é a Avenida Pedro Galha, Zona Oeste, Jardim Country Club. Aqui na frente aqui é a Monsenhor Alderige. E o pessoal passou essa demanda aqui, ó, tá vendo? Tá apagada. Todas as lâmpadas aqui que foram colocadas, que são muito úteis, mas estão apagadas, tá? Então estão pedindo providências. E isso aqui já faz muito tempo, viu? Faz mais de mês. Aí me passaram hoje, falei, então eu vou lá dar uma conferida. Ela dá um brilho ali, mas é por causa da outra luz, tá? Mas na realidade estão apagadas, tá bom? Rua Pedro Galha, Jardim Country Club, Zona Oeste. E faz muita falta, viu? Porque tem a mata aqui, muito bonita a mata, né? Mas as pessoas às vezes ficam um pouquinho de receio de fazer caminhada aqui. Detalhe, a pessoa que me passou disse que na Avenida João Pinheiro também tem um lance de luminárias dessa aqui que são apagadas também. Então já podia aproveitar, né? Se alguém tiver algum contato com o departamento de eletricidade, a gente vai tornar público aqui, né? Estão reclamando, não, estão só passando para que seja providenciada então a recuperação das luzes aqui. Um abraço, obrigado, viu? Tá aí, ó.
Muito obrigada, Fábio Terra, não é? Ele trazendo aqui essas informações, obviamente atendendo alguns moradores daquela região e realmente faz muita falta, né? Não só porque fica bonito, não só porque é necessária a mesma iluminação, mas também implica até na segurança, né? A gente está aí mostrando para você, Pedro Galha, aqui no Country Club, e vamos encaminhar já para o departamento de iluminação. Muito obrigada e logo, se Deus quiser, teremos aí esse retorno. Falando em iluminação, vamos falar em pessoas iluminadas. Gente, dá uma olhada como é que está sendo este ensaio maravilhoso da Paixão de Cristo aqui na Matriz. Né? Parabéns para todos que fazem parte desta encenação. No dia 16 de abril vai acontecer ali, né? Aí sim, todos estarão convidados para ver como será realmente, né, nesse dia de estreia. Mas vou te mostrar só um pedacinho, como é que está sendo esse ensaio maravilhoso. Um abraço, inclusive, né, para a Eliana, ela que faz parte dessa equipe chamada Palavra Viva. Né, para todos vocês aí, parabéns desde já e obrigada aí pelo envio deste vídeo maravilhoso que eu quero mostrar para você. Juro por isso. Tá, então, morte e ressurreição de Jesus vai ser no dia 16 de abril, a gente vai te lembrando, tá? E falando nisso, quero trazer também uma informação sobre um velório que está acontecendo neste momento. Uma pessoa muito querida, um servidor que trabalhou 25 anos na prefeitura, né? Nesse momento o velório ainda está acontecendo, o sepultamento será às 4h30 da tarde. O nome dele é Éder, mais conhecido ali como Cocão, Éder Antônio Pereira. Ele trabalhou então mais de 25 prestando serviço para Poços de Caldas e aposentou-se ali na prefeitura. Ele cuidava de toda a cidade. A gente comentando que o velório está acontecendo neste momento, né? O sepultamento será às 16h30, é o velório da saudade no cemitério da Saudade, né? Nossas condolências aos familiares e Éder, que Deus possa recebê-lo, viu, de braços abertos também. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Bem-vindos ao Hospital Santa Lúcia, referência em saúde cardiovascular e neurológica. Com acreditação internacional, oferecemos tratamentos de excelência para nossos pacientes. Aqui, cada setor desempenha um papel vital, garantindo nosso prestígio internacional. No município com 200 mil habitantes, proporcionamos cuidados equiparáveis aos das maiores capitais do mundo. No Hospital Santa Lúcia, qualidade é nossa prioridade. Junte-se a nós na busca por uma vida mais saudável e feliz. O seu bem-estar é a nossa missão. Hospital Santa Lúcia, onde a excelência em cuidados de saúde encontra o seu lar. Agende sua consulta hoje mesmo. Nós, cafeicultores, enfrentamos muitos desafios no último ano. Todos superados pela família Coxo Pé, com muito empenho e união. Neste ano, em que a cooperativa está celebrando 90 anos de cooperativismo regional, distribuiremos aos nossos cooperados mais de 120 milhões, referentes às sobras obtidas no ano de 2021. E tudo isso é possível porque você, cooperado, é o principal responsável pelas nossas conquistas. Uma parceria alicerçada em confiança, que gera frutos e resultados. Comemoramos, junto com vocês, mais um balanço sólido e de muito sucesso.
À família Coxupé, o nosso muito obrigado. Muito bem, vamos seguindo aqui no Conexão, agradecendo a você que está aí nos fazendo companhia, a você que também está escrevendo aqui pra gente, aproveitando a presença, né, da Andresa Pisol, ela que está gerindo, não é, a contabilidade APZ aqui em Poços de Caldas e gerando emprego também. A gente fica muito orgulhoso. Você é daqui mesmo, Andresa? Sou nascida e criada em Poços de Caldas. Que bom, viu? A gente fica muito feliz, né? A gente deseja muito sucesso para todos. A gente sabe que não é fácil o dia a dia, né? E ela cada vez mais também se preparando para trazer um melhor serviço aí dentro da APZ Contabilidade. E a gente sabe, né, que você conseguiu já conquistar ali vários clientes, não só pelo seu sorrisão, né, pela sua simpatia, mas também pela sua competência. Com certeza. Hoje nós atendemos tanto Poços como, né, nível Brasil, inclusive alguns clientes fora do país, mas tudo isso voltado para o que a gente já trouxe aqui, né, no começo da entrevista, que é esse cuidado. Porque por mais que nós tenhamos aí a internet, tenhamos tudo eletrônico, a gente procura ter esse atendimento também humanizado com o cliente, porque cada situação precisa ser analisada, né, cuidadosamente, porque às vezes, né, uma coisinha que você deixa passar é aquilo que vai fazer a diferença. É um olhar criterioso. Exatamente, né, do profissional. É o olhar clínico mesmo que a gente precisa ter. Então eu falo que é o conjunto hoje que é a APZ Contabilidade. Muito bem, olha, a gente traz aqui a participação do João. Ele é funcionário público e ele comenta que não compreende, né, por que é descontado o imposto em folha todo mês e por que ainda tem que declarar. É porque o que acontece? Nós temos a tabela mensal, que é a tabela pela qual as empresas, órgãos públicos, privados precisam seguir para fazer esse desconto em holerite. Então eu sempre gosto de explicar de uma maneira mais simples que esse desconto que acontece na folha de pagamento é uma antecipação do imposto devido no momento que você faz a declaração anual. Então, o que acontece? Esse desconto que você sofreu mês a mês durante o ano, na verdade, ele não foi o suficiente, não foi o imposto real que deveria ter sido descontado, porque a tabela mensal é diferente do quando você faz o ajuste anual, que a gente chega na alíquota efetiva que fala. Então, quando você chega na alíquota efetiva do imposto de renda, ali vai ser somado o rendimento total, deduz o que já foi descontado na fonte e pode acontecer, infelizmente, de ainda ter um saldo a pagar, se caso você não tenha despesas dedutíveis para conseguir inverter isso e trazer imposto a restituir. Então, infelizmente, é uma questão mesmo que traz essa dificuldade de entendimento por parte do contribuinte, mas é dessa forma. Então, eu sempre procuro explicar dessa maneira mais simplificada, que eu acredito que seja mais fácil para o contribuinte entender que esse desconto que acontece mensal é uma antecipação do que você teria que pagar na hora que você faz o ajuste anual lá na sua declaração. Muito bem, a gente espera, né, ter respondido para você, viu, e para muitas pessoas também com esse tipo de dúvida. O Mário Luiz, né, ele está aqui só reafirmando o que eu acabei de comentar, admirável postura profissional da entrevistada, Andresa, e muita simpatia. Olha aí. Muito obrigada, Mário. Obrigada pelo carinho e pelo feedback. Eu falo que os feedbacks fazem a gente melhorar sempre, né? Porque eu acredito que a gente precisa melhorar todos os dias 1% do que nós já somos. Então, muito obrigada. Isso para mim é sempre de valor imensurável. Com certeza, isso é um combustível a mais, né? Até para poder seguir em frente, saber que está no rumo certo. Com certeza. Não é? Ô, Andresa, como declarar também pessoas que têm imóveis com aluguéis, por exemplo? Os aluguéis, quando eles são administrados por imobiliárias, as imobiliárias já têm obrigação de fazer uma declaração anual também, a chamada de MOB. Dentro dessa de MOB, a imobiliária informa os valores recebidos de aluguel pelo locador e o valor de comissão que é pago para a imobiliária, que é deduzido desse valor do aluguel. É gerado um informe de rendimento do qual a imobiliária passa para o contribuinte para ele colocar dentro da sua declaração de imposto de renda. E mais uma vez, salientando que nessa declaração que vai ser liberada a partir do dia 1º de abril, com todas as informações da Receita, já vai trazer também essas informações de IMOB dentro da sua declaração. Então é muito importante que o contribuinte se atente, o locador, né,
quando ele tem aí o rendimento de aluguel que ultrapassa o permitido, que ultrapassa essa isenção, ele precisa trazer isso dentro da sua declaração. A Edna também comentando, né, sobre a questão do MEI PJ, ela diz que já tem a declaração, mas o imposto de renda também, pessoa física, é necessário? Nós já trouxemos, né, mas explicando novamente, a declaração da pessoa física, ela se torna necessária para o contribuinte MEI quando ele entra no rol dos quesitos obrigatórios ou quando de fato ele quer ter essa declaração para fins de comprovação de renda perante as instituições financeiras, aquisição de imóveis, veículos, empréstimos. Então, em regra, só pelo fato do MEI, ela não se torna obrigatória para a declaração de imposto de renda da pessoa física. Muito bem. E eu quero aproveitar, né, trazer aqui também, nós temos um cartaz, uma pessoa pedindo ajuda, não é? Pedro está precisando de doação de sangue. Então, qualquer tipo de sangue, você que é doador, você que há tempos não faz essa doação, ajudar aí o Pedro Henrique Cruz Pereira. Então, pode fazer a doação no nome dele, Pedro, qualquer tipo sanguíneo, tá? A doação pode ser feita lá no Hemominas, na Avenida José Remídio Prézia, 303, no Jardim dos Estados, e assim você doando vida, doando sangue pode salvar uma vida também. Desde já a gente agradece e saúde para você, viu, Pedro? São os familiares, né, pedindo também, solicitando aí a ajuda dos doadores de sangue. Muito bem, a gente segue trazendo para você uma matéria importante, o Justas já preparou, tá aí na agulha, vamos ver. A Prefeitura de Poços de Caldas, em uma ação coordenada entre a Secretaria de Serviços Públicos e a Secretaria de Segurança Pública, por meio do Demutran, está promovendo a remoção de veículos abandonados nas ruas da cidade. O procedimento ele funciona o seguinte: quando você tem um veículo abandonado, você faz uma denúncia na Secretaria de Serviços Públicos. Por quê? Porque a partir dessa denúncia, como é uma infração do Código de Posturas, ela vai ser notificada e a partir disso ela tem 30 dias para remover o veículo do local. Caso o proprietário não remova o veículo, aí sim está cometendo uma infração de trânsito, o Departamento de Trânsito faz a remoção do veículo. Caso o proprietário não é localizado para notificação, a Prefeitura faz uma publicação no Diário Oficial do município e aguarda 30 dias antes de proceder com a remoção. Se eles não tiverem nenhum tipo de proibição, em tese, eles não têm nenhum tipo de irregularidade. Mas a partir do momento que ele está numa notificação e permanece 30 dias no local, aí ele está cometendo uma infração de trânsito e aí a gente faz a remoção deles. Atualmente, a estimativa é de que cerca de 300 veículos estão em situação de abandono em diversos pontos da cidade. E o Demutran pede para que a população ajude denunciando. Só nesses últimos dias a gente já removeu mais de 6 veículos. A gente está com a média aí desse ano de ter conseguido remover mais de 20, 30 veículos, né? Mas a gente continua fazendo isso e é muito importante também que a gente tenha a ajuda da população para denunciar na Secretaria de Serviço Público esses veículos que eles consideram abandonados, porque aí a partir desse processo a gente consegue fazer uma remoção. Muito bem, a gente trazendo aqui para você essas informações e hoje conversando também com a Andresa Pisol. Andresa, a gente falando aqui sobre essa questão do imposto de renda, agora há pouco, né, até comentei com ela aqui, muitas pessoas agora já são MEI, né? São pessoas que microempreendedor individual e, claro, surgem muitas dúvidas o quanto é importante, né, termos um profissional desta área justamente para poder ajudar, né, a essa pessoa que está sempre correndo para lá e para cá, tentando ganhar a vida, não é verdade? Aumentou demais, né? Aumentou. Hoje o que a gente tem, e é constante, né? A gente já tem muitos microempreendedores individuais e a procura pela constituição desse MEI, eu falo que é todos os dias. Então, assim, o que eu gosto de orientar os contribuintes? Mesmo que seja MEI, é isso que você disse, procure a orientação, as informações, quais benefícios você tem, quais as regras do MEI, porque ele tem as regras que precisam ser observadas, porque o que a gente vê muito são contribuintes desenquadrados pela qualidade de microempreendedor e muitas das vezes esse desenquadramento acontece por ato administrativo da Receita Federal e o contribuinte nem sabe. Aí quando ele vai precisar tirar uma nota, por exemplo, que ele entra no portal do MEI, que fala que não pode emitir,
que aí ele vai procurar. Mas nisso a empresa já perdeu o MEI, já está no lucro presumido, aí já tem aí um histórico de obrigações acessórias que precisam ser enviadas para a Receita, o que vai acumular com multas por atraso na entrega. Então o contribuinte precisa se atentar, precisa tomar cuidado com o faturamento anual, que é o estabelecido de 81 mil, né? Isso quando o MEI já tem 12 meses de constituição, porque é outro fator. Quando o MEI é aberto, por exemplo, no meio do ano ou no final do ano, esse valor ele é proporcional à quantidade de meses de constituição desse CNPJ. Então é muito importante que o contribuinte se atente a isso. Busque informações, procure profissionais para orientar. Não é só o fato de abrir, ter o CNPJ e pagar aquela guia. Sim. Tem as obrigações que precisam de fato ter esse cuidado para não trazer um transtorno depois. E quanto tempo em média leva para poder receber essa restituição? A restituição do imposto de renda, ela segue um calendário. Então, para esse ano começa dia 31 de maio, vai até dia 30 de setembro. Então, tem a lista, né, de prioridades, que são os idosos acima de 80 anos, ou com doença de moléstia grave. Depois vem os acima de 60, os professores, né, quando a renda ultrapassa a maior idade, o maior volume da renda desses professores é dessa atividade em específico, e depois os contribuintes que optaram pelo PIX e os contribuintes depois normais aí. Mas segue essa regra de prioridade e segue esse calendário. E caiu na malha fina, o que fazer então para corrigir esse erro? Primeiro ponto, caiu na malha fina, você já consegue averiguar isso dentro do ECAC ou dentro do GovBR, tá? Quando você cai na malha fina, quando a gente fala malha fina, traz esse susto, esse transtorno para o contribuinte. Mas, em regra, não é assim, porque quando você cai na malha fina, a Receita Federal te dá a oportunidade e ela te mostra o que está errado na sua declaração ou o que faltou na sua declaração. E ela te dá a oportunidade de corrigir. Tem um tempo? Você pode fazer isso durante a correção da declaração, retificação, você pode fazer durante 5 anos. Porém, quando cai na malha fina, a Receita Federal te dá esse primeiro passo, que é verificar essa pendência e já fazer a autorregularização. Caso o contribuinte não proceda dessa forma, a Receita Federal mantém essa declaração na base de dados da malha fiscal, ela manda uma notificação, uma correspondência para o contribuinte, avisando que a sua declaração está pendente por tais questões ou por falta de documento. Se o contribuinte não apresenta ou se o contribuinte não manifesta, o que a Receita faz? Ela entende por arbitramento que ela estava certa com aquilo que ela impôs. Aí isso pode trazer penalidades, pode trazer multas, né? E várias outras questões pertinentes aí que o contribuinte depois não consiga solucionar. Muito bem. E tem um meio de comunicação mais fácil com a Receita? Hoje tem os canais eletrônicos, né, da Receita Federal, o próprio GovBR, quando você acessa, tem um chat ali que você consegue falar com a Receita Federal e os e-mails. Então, esses são os canais, assim, e tem sido até que rápido o retorno da Receita Federal. Isso é importante, né? Essa comunicação mais rápida. Aproveitando, a gente fala também, né? O que você acha desse diferencial? Qual é o diferencial que você acredita que mais sobressai na APZ, contabilidade? Olha, Ivonete, eu acredito que é esse cuidado humanizado que a gente tem com os nossos clientes. É esse atendimento mesmo, direto conosco, é esse contato direto comigo, né? Porque eu sempre estou ali, eu estou direto ali, né? Exatamente. Então eu acredito que isso é um conjunto. Eu falo que é o conjunto da minha equipe, excelentes profissionais que eles são, seres humanos incríveis. Então, assim, a gente se desdobra mesmo para sempre fazer além daquilo que o contribuinte, que o nosso cliente precisa. Então, eu falo assim, desde o meu administrativo ali até os demais setores, eu falo que é um conjunto mesmo. Então, eu acredito muito nisso, que é esse cuidado que a gente tem. E já vamos falar sobre os prêmios, né, que a APZ também já conseguiu conquistar e, obviamente, das expectativas para outros. Antes, quero comentar com você sobre este evento que vai acontecer hoje, às 4h30 da tarde, aqui em Poços de Caldas, com a Guarda Municipal. Nessa terça-feira toda especial, a gente lembrando a você que será realizada então às 4h da tarde uma cerimônia de entrega do porte de arma de fogo para os agentes da Guarda Civil Municipal aqui de Poços, que concluíram com êxito o curso de atualização de técnicas e procedimentos, além, claro, da capacitação em armamento e tiro.
Essa solenidade vai contar com a presença do prefeito Paulo Ney e diversas autoridades da área de segurança pública. Atualmente, a GCM do município é composta aí por 65 profissionais, dos quais 33 passarão a contar com esse porte de arma de fogo. E para garantir segurança e aptidão dos agentes, o processo incluiu várias etapas rigorosas, como os testes psicológicos, treinamentos específicos, assegurando aí que os guardas estejam devidamente preparados para o uso do armamento durante o serviço. A gente está mostrando então para você, não é, a Guarda Municipal aqui de Poços de Caldas, e hoje à tarde, então às 4 horas, acontecendo este evento aqui em Poços, né? E está todo mundo aguardando ansiosamente a questão do concurso também para a Guarda Municipal, né? Que está precisando mesmo para que outros agentes possam incluir aí, fazer parte dessa equipe. Muito bem, vamos saber, né, dos prêmios e as expectativas para a PZ Contabilidade. Eu sei que você já evoluiu demais, já cresceu, eu falei não só, né, no espaço físico também, ela já está em outro local, bem maior, aumentando também a sua equipe e quanta premiação, né? Parabéns, viu? Obrigada, Ivonete. Os prêmios são frutos aí da dedicação e frutos também das dificuldades, dos obstáculos que a gente passa todos os dias. Então, cada um deles representa, com certeza, esse amor e esse cuidado que a gente tem, né, em oferecer essa assessoria diferenciada para os nossos contribuintes. A gente recebe, eu brinco que quase todo mês, a gente tem várias certificações que a gente recebe, que não dá tempo de postar todas. Não dá tempo da gente postar todas, mas é com imensa gratidão. E eu falo que a nossa maior gratidão é ter esse reconhecimento, isso, sabe, o humanizado. Você fala para um, fala para outro, ouvir isso é muito gostoso. Então, sempre quando chega um novo cliente, eu recebi indicação de fulano, mas aí eu estava conversando com outra pessoa também falou. Então, eu falo, isso é a soma, né, dos esforços que a gente faz repetidamente para sempre ser um pouquinho melhor. Então, cada certificado que a gente tem hoje no escritório, cada troféu que a gente tem, representa um pouquinho disso. Representa um pouquinho da nossa excelência e o do nosso amor, do qual a gente está ali para oferecer para todos os nossos contribuintes. Muito bem, ela comentando, né, que semana passada deu início a essa questão aí do imposto, embora, gente, desde o início do ano, né, eu acredito que são 6 meses de muito tumulto, porque é realmente muitas pessoas procurando ao mesmo tempo, são esses 6 meses mais complicados. Com certeza, né? Para escritório de contabilidade começa de fato a correria em janeiro, porque nós temos aí as entregas das obrigações anuais acessórias das PJs, né? Depois a gente vem com o imposto de renda da pessoa física e depois volta para as PJs, lucro presumido e lucro real, que é a entrega dos impostos de renda dessas PJs. Então, assim, é encerramento de balanço, é entrega das obrigações acessórias, é entrega de declarações de informações de funcionários. Então, assim, é bem tumultuado para nós aí da categoria. Muito bem. E teve início agora em março e segue até quando? O imposto de renda começou dia 17 de março e encerra dia 30 de maio, porque dia 31 é sábado, então a Receita Federal colocou para o dia 30 de maio. Gente, nesse momento não podemos ser brasileiros, deixar para o último dia, complicado até para eles, não é? Com certeza. Mas a gente lida com isso anualmente. Eu brinco que já é a nossa cultura, não tem jeito. Tem os que já começou, já estamos fazendo, a correria já começou, mas tem de fato os que deixam e tá tudo bem, a gente está ali para socorrer e abraçar. O importante, eu falo assim, é ter a declaração entregue com sucesso, é ter o processamento e pronto, o leão foi domado, vamos para 2026. Muito bem, Andresa Pison, muito obrigada pela sua presença, um abraço para toda a sua equipe lá da PZ Contabilidade e parabéns mais uma vez por todo esse sucesso. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, obrigada a todos vocês que acompanharam a nossa entrevista, a toda a equipe aí da TV Poços, um abraço para minha equipe, para minha família, para todo mundo e vamos lá domar esse leão aí mais um ano. Muito bem, um abraço também à nossa equipe, tudo de bom para você. Você viu que hoje estamos aqui, né, combinando de ver, cheio de esperança, né? Um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.